Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos novamente à segunda parte dessa aula do Vem Segue. O que a última praga do Egito se assemelha com a Páscoa? O que representa o sangue nas ombreiras das portas? Quais aplicações modernas com o sangue nas ombreiras da porta? Qual o real significado da Páscoa? O que a ordenança do sacramento representa simbolicamente com a Páscoa? Como Deus protege os obedientes? O que ocorre com o nosso corpo na ressurreição? Podemos escolher se vamos ressuscitar ou não? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a essa segunda parte da aula dessa semana. Nós estamos falando sobre a Páscoa. Depois de uma conferência especial que nós tivemos, conferência geral, e muitas coisas foram ditas, inclusive nós pudemos aprender também muitas coisas sobre a ressurreição, sobre a Páscoa. E algo importante que nós podemos relembrar é rever os discursos da Conferência Geral até o próximo domingo da Páscoa, para que assim nós possamos sempre estar conectados, e com a informação na mente, Então vamos aqui, para nós podermos aprender a importância da Páscoa, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Talvez muitos, não sei quantos, já estão acompanhando os vídeos desde o ano passado do Vem Segue no Velho Testamento inteiro. Nós pudemos aprender o ano inteiro do ano passado e nós passamos por essa escritura que nós vamos usar agora. Mas isso, se for considerar exatamente quase um ano, que nós aprendemos. Então vale a pena relembrar novamente, porque a doutrina da Páscoa é todo ano, Eu gostaria de convidá-los então que nós pudéssemos abrir em Êxodo 11, lá no capítulo 11, nós vamos ver algumas coisas importantes. Qual é o significado da última praga que assolou o Egito? Então vamos lembrar, Moisés, para liberar o povo, sob a ordem do Senhor, foram rogadas muitas pragas, E a última praga, inclusive, saiu da própria boca do faraó, Agora, vamos lembrar aqui o real significado. Do versículo 5 a 7, E aí diz aqui: E disse mais Moisés, assim disse o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão moverá a sua língua, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas, Então, o próprio Senhor cumpriu essa praga, que foi proferida de uma certa forma por raiva, do próprio faraó, E só que o faraó esqueceu que ele estava lidando com um Deus verdadeiro, que fala, que ouve, e o filho dele foi, infelizmente, afetado, por essa praga da morte dos primogênitos, Então vamos entender essa parte aqui, e eu vou usar algumas explicações. A primeira do Elder Bruce R. McConkie, ele discorreu sobre isso, dizendo: as semelhanças existentes entre o castigo sofrido pelo desobediente e empedernido no Egito e a morte espiritual daqueles que se recusam a atender à voz do primogênito de Deus. Todavia, há outra comparação que poderíamos fazer na prefiguração da Páscoa. Os filhos de Deus, Israel, encontram sob o jugo de um poder maligno, que é o Egito. Da mesma forma, todos os filhos de Deus nascem em um mundo
onde existe o pecado, e a possibilidade de se encontrarem sujeitos ao cativeiro de Satanás e dos poderes do mal. Então, lembrar, inclusive estudando para a Igreja de Valon, nós vamos lembrar que lá nos ensina, né, que sobre o pecado original, né? Então, muitos às vezes ensinam que quando as pessoas nascem na Terra, nós nascemos com o pecado original. Na verdade, essa não é a doutrina correta. Correta é que nós nascemos no mundo em pecado, e não porque tanto que Adão transgrediu a lei e depois se arrependeu e foi perdoado. Então ninguém nasce com o pecado original, né? Por isso que às vezes, de forma equivocada, muitas pessoas ensinam e muitos acreditam de que uma criancinha deve ser, na verdade, batizada, né? Porque nasce com o pecado original. E essa é a maior mentira que Satanás conta, né? Para que possa enganar as pessoas. Em primeiro lugar, porque as criancinhas não necessitam de batismo. Nós já vimos isso em algumas aulas. Moroni, capítulo 8 inteiro, nos explica de forma magnífica e detalhada. Então, nós nascemos no mundo em pecado, não que nós nascemos com o pecado de Adão, mas por causa de Adão, a morte entrou na terra, e nós então nascemos no mundo em pecado. Alguns termos que conotam a escravidão foram usados em certas escrituras, e aí nós temos algumas referências aqui. Assim sendo, olha só, agora vai ser usado pelo Elder Bruxer Macon, que na verdade é um simbolismo, ou na verdade o que nós temos que entender, um protótipo das coisas que iam acontecer na época de Cristo. Assim sendo, o faraó poderia ser considerado como um protótipo, ou símbolo de Satanás. À luz desta verdade, devemos observar também que o instrumento que finalmente libertou os filhos de Israel do cativeiro do faraó, o símbolo de Satanás, foi a morte dos primogênitos do Egito. De idêntica maneira, o sacrifício expiatório feito pelo Filho primogênito de Deus libertou os filhos de nosso Pai Celestial da morte, isto é, de se tornarem escravos de Satanás. Então, há um simbolismo, né? Quando o Senhor ele libertou o povo de Faraó, ele libertou o povo das mãos, né, de Satanás. E a mesma forma que o grande sacrifício expiatório nos deu a chance de voltar à presença de Deus. Então, nos tirou, se nós aceitarmos, claro, essa ordenança, esse grande sacrifício, e aceitarmos Cristo como nosso Salvador e Redentor, então vai tirar essa chance de Satanás nos escravizar, né? Assim como aconteceu com o povo do Egito. Aí vamos ver lá no capítulo 12, logo no comecinho, mas nós vamos lendo alguns versículos, mas qual era a única forma de ser poupado da 10ª praga, dessa praga que era a morte dos primogênitos? Então vamos ver. Seguir com precisão e exatidão as instruções do profeta Moisés. Então, quando o Senhor cumpriu essa praga, né, essa profecia feita inclusive pelo faraó, e o Senhor então cumpriu, ele também, através do profeta, ele disse, existe na verdade um antídoto. Assim como quando Moisés levantou aquela serpente de bronze, por causa das serpentes que estavam lá mordendo as pessoas, picando e eram venenosas, e o Senhor disse, olha, ensina o povo que tem um antídoto, é só olhar e acreditar que aquele simbolismo representa Cristo, que Cristo é seu Salvador, e eles iriam ser curados. Então, da mesma forma, o Senhor, quando veio essa praga para os primogênitos, iam morrer, inclusive primogênitos tanto de animais quanto as crianças, né, de todas as famílias. Então o Senhor disse assim, para que eu possa proteger o meu povo, eles vão ter que seguir com exatidão essa instrução, porque aí, se seguir com exatidão essa instrução, eles vão estar protegidos. O anjo destruidor vai passar e não vai fazer nada com eles. E qual era a instrução? Seguir com precisão e exatidão as instruções do profeta Moisés. Nesse estudo, para uma melhor compreensão e entendimento, pense nessas situações ao estudar essas experiências.
Israel e o anjo destruidor. O sangue nas ombreiras das portas, como nós vamos ver. A proteção da família. Obediência com exatidão. E as bênçãos pela obediência. Então nós vamos ver alguns exemplos rápidos aqui. E que o Senhor orientou, olha, precisa ser feito dessa forma, para que quando o anjo destruidor passar, ele reconheça, esses estão protegidos por Deus, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Do versículo 2 e 3 de Êxodo 12, né? Diz lá: e este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, que era abril, né? Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então já começou a instrução. Lembra, o Senhor, ele dá linha sobre linha, né? Então ele falou: olha, faça tudo isso. Nós vamos ver que as instruções foram a primeira coisa que eles tinham que fazer. Eles sabiam que era aos 10 deste mês, né? Que seria abril. Então eles teriam que pegar um cordeirinho. Cada família, cada casa tem que ter um cordeirinho lá. E ele explicar o que eles iam ter que fazer isso. O que seria o ano judaico, né? Que depois, então, quando eles foram libertados pela lei de Moisés, todo ano eles comemoravam o ano judaico, né? Então, tão significativo seria o evento que estava por acontecer, que o Senhor ordenou a Israel que usasse para marcar o início de seu calendário. Desta forma, né, o sagrado calendário das festas e comemorações israelitas, que começa com o mês de Abib, mais tarde chamado de Nisan, o qual corresponde ao final de março e princípio de abril. Semelhantemente, estamos tendo uma situação exatamente com a nossa Páscoa no mês de abril. O chamado Ano Novo Judaico, que pode ocorrer tanto no mês de setembro como em outubro, começou na época em que os judeus se encontravam cativos na Babilônia. Então nós vamos ver que eles tinham, na verdade, um calendário, né? Que era uma equivalência de meses do calendário. Então cada mês tinha um nome, um número, né? Então nós vamos ver lá Nisan, e aí então, era março, abril, e aí esse era o calendário que eles tinham naquela época, né? Aí no versículo 7, nós vamos ler o seguinte: e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerão. Então, aquele cordeirinho que cada casa tinha que ter um, eles iam matar o cordeiro, e o sangue do cordeiro eles iam passar nos ombrais da porta, né? Como nós estamos vendo na figura aí. Então, esse seria o sinal quando o anjo destruidor iria passar e olhar. Aqueles que tivessem essa marca nos ombrais das portas, não aconteceria nada com aquelas pessoas daquela casa, né? Então o Senhor falou: olha, tem que seguir com exatidão. Em primeiro lugar, precisamos compreender o contexto desta história. Então, pesquisando no dicionário Aurélio, temos a seguinte definição: a palavra umbral, como uma palavra que foi tomada do espanhol, e significa soleira, limiar, entrada, ou seja, a faixa mínima de piso que se acha entre as laterais de uma porta, portão, passagem, serve de limite entre um cômodo e outro numa construção. Então, só que aqui na parte externa, né, eles tinham que passar esse sangue do cordeiro, né, e para que então o anjo não afetasse aquela casa, né. No versículo 13, nós vamos ver então: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então isso não iria acontecer, né? Então aqueles que marcaram os ombrais das portas das suas casas, o anjo destruidor passou, e era um sinal de que aquela casa ele não poderia afetar, né? A libertação de Israel
do cativeiro não somente é um dos acontecimentos mais dramáticos da história, como também está repleta de significados simbólicos para os santos de todas as épocas. Aí vem uma analogia, ou na verdade um simbolismo. Semelhantemente, estamos tendo uma situação que podemos considerar dramática, observando a forma em que temos que nos comportar após esse período da pandemia. Então, desde quando aconteceu a pandemia, desde 2020, nós mudamos muitos hábitos, e costumes, até muitas coisas nós aprendemos a fazer. Muitas pessoas talvez não tinham tanta habilidade em fazer reuniões online, e usar a tecnologia, e de uma certa forma foram forçados a fazer isso, porque não tinha outro jeito, nós não podíamos nos reunir, não podíamos nos encontrar. Então, de certa forma, o Senhor, nessa época da pandemia também, nós pudemos aprender essas coisas. Ainda no versículo 13, então, os israelitas deviam tomar do sangue do cordeiro e aspergi-lo nas ombreiras das portas de suas moradas, recebendo em consequência deste gesto a promessa de que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. E aí, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Semelhantemente, estamos sendo instruídos em 2023 pelo nosso Moisés, moderno, que seria o presidente Nelson, com as instruções vindas pela linha de autoridade da igreja, de como devemos nos comportar neste momento desafiador em que o mundo vive tudo que é antifamília. Então nós temos hoje um profeta vivo, recebe revelações através dele, das autoridades gerais, dos apóstolos. Nós recebemos as instruções de como podemos nos garantir, nos assegurar da melhor forma possível para não sermos afetados pela maldade. Hoje nós estamos percebendo tudo contra a família, tudo antifamília, tudo, a palavra hoje moral, ética, estão sendo na verdade distorcidas, com outras visões, e que muitas pessoas infelizmente estão aceitando como normais, E ainda nesse versículo, tais ocasiões eram usadas para pregar a palavra, esclarecer, exortar e testificar. Semelhantemente, estamos nos reunindo em família para aplicarmos com firmeza o vem e segue. Já faz tempo, sem deixar de fazê-lo nunca mais. E estamos caminhando para um momento que talvez não possamos sair de nossas casas por um tempo. E assim, aproveitando esse tempo para colocarmos em ordem e alinharmos de forma definitiva nosso lar com a vontade do Senhor. Então, conforme desde a época da pandemia, então, como o próprio presidente Nelson, quando assumiu como presidente da igreja, e muitas, às vezes, até disseram que foi uma nova revelação, de que o Vem Segue-me deveria ser diário, e o evangelho deve ser pregado no lar, e do lar levarmos para a igreja. Na verdade, o presidente Nelson estava apenas alinhando, porque estava meio desalinhado. Alguns achavam que era a igreja que tinha a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, responsabilizar, e não é assim. O correto, na verdade, é nós levarmos, estudarmos em casa, em família, e irmos para a igreja compartilhar o que aprendemos. E vamos aprender das outras famílias, e vamos receber e dar também o que nós pudermos aprender. Então, é por isso que é importante nós termos essa visão. No versículo 26 e 27... E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E talvez muitas crianças não entendiam, ou não se lembravam, talvez, desse momento, quando cada ano eles
eles comemoravam, né, a Páscoa, relembrando a libertação. E alguns filhos, às vezes, o Senhor disse, então se eles perguntarem que rito é esse, né, e que nós temos que ensinar, assim como nós temos que ensinar para os nossos filhos hoje, né, qual é o significado para nós da Páscoa, né? Então, a primeira Páscoa, né, daquela época que foi comemorada, né? Naturalmente foi quando Jesus e os 12 apóstolos celebravam a festa da Páscoa que nosso Senhor instituiu a ordenança do sacramento, para que servisse essencialmente aos mesmos objetivos dos sacrifícios que vinham sendo feitos há 4.000 anos. Depois daquela Páscoa final e do subsequente levantamento na cruz do Cordeiro Pascal, chegou o tempo em que cessaria por completo a celebração daquela festa, outrora requerida. Então, para nós hoje é a mesa do sacramento, é relembrar. Todo domingo estamos relembrando o sacrifício expiatório de Cristo por nós, ou comemorando, de certa forma, até inclusive semanalmente, podemos dizer, o Cordeiro Pascal, né? Não da mesma forma que era feito na época de Moisés, que era um animal que tinha que ser oferecido, né? As melhores partes do corpo do animal e tudo mais. E hoje, na verdade, para nós, a representação no momento da ordenança do sacramento. Possamos lembrar disso, né? Numa época futura, o apóstolo Paulo poderia dizer com muita propriedade: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e dar aos santos a exortação natural decorrente desse conceito, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, conforme Helder Brusser Macon nos ensinou. O significado da Páscoa também foi somente por meio da propiciação e expiação que os israelitas foram salvos, quando sob as circunstâncias teriam perecido juntamente com os egípcios, que haviam sido condenados. Não fosse pela expiação e a propiciação de Cristo, da qual tudo isso foi um símbolo. Semelhantemente, precisamos não apenas crer, mas viver à altura desse sacrifício expiatório. Então, como nós já aprendemos em algumas aulas anteriores, não é mais só suficiente fazer certas coisas, nós precisamos ir além disso. As coisas no mundo cada vez mais estão piorando e nós temos que buscar nos proteger, como aprendemos no ano passado no livro de Neemias, quando ele está construindo o muro, não deixar nenhuma brecha, nenhum buraco, não deixar nenhuma situação em que nós falamos, isso não tem tanto problema, não precisa ser tão radical. E contra o mal, né, nós temos que ser radicais. Então, que nós possamos lembrar disso para o nosso bem, para proteger os nossos filhos, né? No versículo 18, no 13 e 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto no Mar Vermelho. Como nós aprendemos, né? Eles ficaram 40 anos rodando, né? O que o Senhor está, na verdade, peneirando os justos para entrar na terra prometida. E subiram os filhos de Israel armados da terra do Egito. O que seria isso, então? Subiram armados, né? A fé que possuíam, entretanto, ainda não era suficiente para realizarem tal empreendimento. Deus não exige que alguém prove sua fé por intermédio de uma provação maior do que pode suportar. Então vamos lembrar que o lema de Nefe, por exemplo, ensina esse princípio, né? Onde ele diz que ele realmente sabe quando o Senhor dá uma ordem, o Senhor prepara um caminho para que essa ordem possa ser cumprida. Então, o Senhor nunca vai nos dar uma aprovação que não seja possível ser alcançada. Claro, vai exigir exercício de fé, ação, paciência, mas é possível, né? A frase subiram armados dá a entender que existia organização, ordem e provavelmente preparativos para a defesa contra possíveis ataques. Embora seja absolutamente espantoso imaginar o que seria conduzir 2 milhões de pessoas através do deserto, esse versículo sugere que não foi uma fuga caótica, mas sim um êxodo ordeiro. Assim como Leí, quando teve que sair de Jerusalém, não foi uma coisa
de última hora, não, foi tudo organizado, eles já sabiam se organizaram e de forma ordeira eles saíram. Né? Semelhantemente, através das instruções que estamos recebendo da linha de autoridade da igreja, não estamos em situação caótica e sem direção, mas estamos momentaneamente em um êxodo da igreja, da capela para a igreja doméstica, pois a igreja tem milhões de membros que estão sendo instruídos pela liderança local constantemente. Estamos armados com estas ações autorizadas pelos líderes locais, onde nós realmente sabemos exatamente o que estamos autorizados a fazer e o que não estamos autorizados a fazer. Então, a igreja não está começando agora, né? Ela não está, de certa forma, experimentando, vamos fazer desse jeito, mas a igreja já está estabelecida, né? E por isso que as reuniões, os treinamentos, as instruções, nós temos que observar e aplicar da melhor forma possível, né? De acordo com as nossas, né, circunstâncias e responsabilidades, ok? No versículo 14 e 17, ainda do 13, né? 14 diz: E acontecerá que quando teu filho, no tempo futuro, te perguntar, dizendo: Que é isso? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. E no 17, aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que estivesse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e retorne ao Egito. Então, existiu, né, na verdade, um propósito. E toda semana, então, nós relembramos, né, renovamos nossos convênios através do sacramento. Então, um dos convênios que nós temos, que é, de certa forma, muito relevante, porque, na verdade, semanalmente temos que fazer esse convênio, né, renovar. E aí vem a pergunta: que parte da vida dos israelitas tinha sido amarga? Sabemos que ao comerem das ervas amargosas, os israelitas lembravam-se de seu cativeiro pelos egípcios e também criava a conexão espiritual com o sentimento dos efeitos do pecado. O simbolismo de remover todo o fermento das casas e comer somente pão sem leveduras significava arrependimento ou remoção do pecado. O simbolismo do cordeiro sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, podemos agora imaginar e nos lembrarmos do significado do sacramento, ao comer do pão e beber da água, simbolicamente imaginando o sabor da carne e pensar no sacrifício que Jesus fez para nos livrar dos nossos pecados, derramando o seu puro sangue por todos nós, para nosso benefício, caso nos arrependamos. A seção Doutrina e Convênios 20 nos ensina isso de forma mais detalhada, né? No versículo 21, como que Deus protege os obedientes? Então vamos ver lá. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Então, como que Deus protegia os obedientes? Ele ia adiante deles. Né? Então, Deus nunca nos abandona. Né? Deus não é aquele que empurra, vai, ele vem e segue. Né? As instruções específicas foram dadas, pois o Senhor explicou o que faria pelas famílias obedientes, que colocasse o sangue do cordeiro na verga e nas ombreiras da porta. É importante compreendermos que somente a morte do cordeiro por si só não traria proteção na passagem do anjo destruidor. Somente os que marcassem sua porta da maneira adequada com o sangue do cordeiro, conforme instruções específicas, é que ficariam em segurança. Semelhantemente, hoje, o que representaria esse sangue nas ombreiras das portas? Somente estar em casa com nossos filhos por si só não trará proteção à família. É somente se marcarmos nossas portas de casa com a aplicação do Evangelho de forma adequada e efetiva.
estudando em família, vem, segue diariamente e constantemente, é que estaremos em segurança física e principalmente segurança espiritual. E aí uma das perguntas que na verdade é feita é como se dá a ressurreição. O apóstolo Paulo deu uma definição muito boa, né? E é uma das escrituras mais usadas e conhecidas, né? Que é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ler do versículo 1 e 8 para nós entendermos, e nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre a ressurreição. Talvez muitos de nós já ouvimos, já aprendemos, já sabemos, talvez outros não. Então, do versículo 1 a 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Vamos entender aqui no primeiro versículo, Paulo está dizendo algo interessante. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Então, na verdade, todos nós já sabemos o evangelho, já conhecemos, né? Não é algo assim, a não ser para um membro novo, talvez um recém-converso, mas a maioria dos membros, nós ouvimos as doutrinas sendo ensinadas, já é algo que para nós já ouvimos, nós já sabemos, né? Pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Então ele disse aqui, ó, então, se aquilo que ele anunciou, nós colocarmos em prática, né? Mas ele tá dizendo, se não coloca em prática, então vocês acreditam em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, né, que é o apóstolo Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem ou morreram também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos foi visto também por mim como por um abortivo, né? Então, vamos entender aqui que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, né? Isso é claro, evidente nas Escrituras. Ninguém ressuscitou antes de Cristo. Talvez de forma equivocada, né? Algumas pessoas às vezes ensinam sobre a ressurreição e falam, mas Lázaro, o Senhor ressuscitou Lázaro, a filha de Naim, e assim por diante. Ele não ressuscitou, ele restaurou a vida das pessoas. Na verdade, no caso do Lázaro, ele restaurou a vida de Lázaro, Lázaro viveu mais um tempo e morreu. Porque a diferença da ressurreição, aquele que ressuscita, ele se torna imortal, ele não morre mais. E não foi o caso nem de Lázaro e nem das outras experiências onde, de uma certa forma, usa a palavra ressuscitou a pessoa, mas na verdade restaurou a vida dela. Porque o primeiro a ressuscitar na terra foi Jesus Cristo. Ele foi o primeiro. E isso até é uma evidência e tem uma ordem nessas coisas todas, né? Porque ninguém antes, né, de Cristo ressuscitou ou se tornou imortal, né? Então, vamos entender aqui, a ressurreição é a reunião do espírito com o corpo em um estado imortal, não mais sujeito à doença ou à morte. Por causa da queda de Adão e Eva, estamos sujeitos à morte física, que é a separação do espírito e do corpo. Por meio da expiação de Jesus Cristo, todas as pessoas serão ressuscitadas e salvas da morte física. Então vamos ver aqui no versículo 21 e 22, ainda do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz, porque assim como a morte veio por um homem, que é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Então, nós fomos beneficiados tanto pela morte, né, ou pelo pecado, ou pela transgressão de Adão e Eva, né, que nós aprendemos, que aí nós nos tornamos mortais por causa disso, e aí nós morremos, e por causa de Cristo, então, que é uma dádiva, a ressurreição, vamos ressuscitar. No 22 ele diz, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo
todos serão vivificados. Então, isso é uma dádiva, ninguém precisa fazer nada, nenhum esforço, não precisa nem ser fiel, vai ressuscitar. O Salvador foi a primeira pessoa na terra a ressuscitar. O Novo Testamento contém vários relatos que testificam que ele ressuscitou da tumba, né? Então, desses versículos que nós lemos aqui, todos que receberam um corpo ressuscitarão? Então é uma pergunta talvez que muitos façam. Eu tenho a opção de escolher não ser ressuscitado, como eu fiz a pergunta no início, né? Então vamos aprender algo aqui que um profeta nos ensinou. Estamos sujeitos à morte sem que tenhamos exercido nosso arbítrio para isso. Não tivemos participação no processo que trouxe originalmente a morte sobre nós. Ela foi introduzida no mundo pela transgressão de nossos primeiros pais. Portanto, o homem que não teve participação no processo que trouxe a morte sobre si, não terá participação no processo que lhe trará a vida novamente, que é a ressurreição. Pois assim como ele, o homem, morre em consequência do pecado de Adão, da mesma forma viverá novamente, por causa de Cristo. Quer ele queira ou não. Então, ninguém vai poder dizer, não quero ressuscitar. Porque todos que morreram, ou melhor, todos que nasceram, receberam um corpo, vão morrer, e o corpo vai ser separado do espírito, vão ressuscitar. E aqui fica claro para nós, a doutrina, foi o presidente Joseph F. Smith, né, naquele livro Ensinamentos, né, dos Presidentes da Igreja, capítulo 10, página 89. Ele ensina que nós não fizemos parte desse processo, né, de morrer, então por causa de Adão nós nos tornamos mortais e por causa de Cristo nós vamos ressuscitar, queiramos ou não, por causa da retidão de Jesus Cristo, ok? Então é uma doutrina clara, simples e que não tem muito o que nós falamos. Então, que nós possamos pensar a respeito dessa época da Páscoa, sobre a importância da ressurreição. Aqueles que quiserem ter um entendimento melhor, no livro de Mórmon, se nós formos ver, nós vamos ter muitas escrituras aqui que falam sobre a ressurreição, e aqueles que quiserem entender um pouco melhor, eu recomendo que estude Alma 11 e o capítulo 11 de Alma. Então vamos lembrar aqui no capítulo 11 de Alma, onde a mulher que contende com um homem chamado Zesrom, e esse Zesrom, ele era muito hábil com as palavras, ele estava enganando o povo, né? E aqui, com o uso das palavras, nós vamos lembrar lá que ele perguntou para a moleque, né, se esse Deus que a moleque estava anunciando, se ele ia, na verdade, salvar o povo em pecado. E a moleque falou, não, ele não vai salvar em pecado, ele vai salvar dos pecados, né? Então, por quê? Porque a pessoa precisa se arrepender. Se a pessoa estiver em pecado, ela não está qualificada para ser beneficiada pela expiação. Então, quando vocês estudarem esse Alma 11, vocês vão observar isso, que várias vezes ele fala dessa forma. E aí quando a moleque diz que o Senhor não vai, né, vamos ver aqui só para nós entendermos no versículo 33, e diz lá, e responderam, sim, e disse novamente Zesrom, salvará ele seu povo em seus pecados? E a moleque respondeu-lhe e disse-lhe, digo-te que ele não salvará, porque ele é impossível negar sua própria palavra. E disse Zesrom ao povo. Aí o Zesrom aproveitou essas palavras, só que ele não deixou a moleque terminar de falar, talvez, e ele já entrou no meio e disse, povo, olha, lembrai-vos dessas coisas, porque ele disse que existe um Deus, um só Deus, não obstante declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus.
Então a moleque respondeu para ele, colocou o João no seu lugar. E disse assim: então a moleque lhe disse novamente: eis que mentiste, pois disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a palavra que ele disse, que nada impuro pode herdar o reino dos céus. Então, Deus ele não vai salvar ninguém em seus pecados, mas dos seus pecados. Só que aí a pessoa vai ter que se arrepender, se mostrar realmente desejosa, né? E o Senhor vai reconhecer isso. E Ele vai salvá-los dos nossos pecados e não em nossos pecados. Uma pessoa que está em pecado ainda não tem condições de ser salva. Ela tem que se arrepender para depois disso acontecer, né? Se concretizar. Ok? Então espero que possa ter ficado claro, que possamos lembrar a cada momento que fomos à mesa do sacramento, lembrarmos da importância do grande sacrifício expiatório e também da dádiva da ressurreição, que nós sabemos que a ressurreição é uma realidade, uma certeza que vai acontecer. Agora, a vida eterna é uma possibilidade. Aí vai depender das ações, das nossas escolhas e do julgamento de Deus. Então, que nós possamos fazer o melhor. Encerrando então, aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, convide as pessoas que você gostaria que assistisse os vídeos, e se tiver pergunta ou comentários, coloque abaixo do vídeo, tem um campo para comentários, ok? E eu vou responder eles. Então, muito obrigado e boa Páscoa a todos e até a próxima aula.